Amor, amante transforma últimos dias de milionário doente em uma nova história de paixão. A mansão de Arthur, na Serra da Mantiqueira, era um sonho. Com suas paredes de pedra, janelas enormes e um jardim exuberante, parecia o cenário perfeito para uma vida tranquila. Mas por trás da beleza, havia um homem de 55 anos, consumido pela solidão e pelo arrependimento. Arthur estava doente, preso a um tratamento interminável, e seus dias se arrastavam pesadamente entre medicamentos e memórias de um passado sombrio. Foi então que Clara apareceu. Clara, com seu sorriso iluminado e olhar sereno, buscava um novo começo após perder seu grande amor. Quando ela entrou na mansão, entre flores coloridas e a vista estonteante das montanhas, algo mudou dentro de Arthur. Ele sentiu um calor raro, uma esperança que não experimentava há anos. Clara trouxe consigo uma leveza e uma pureza que o atraíam, como a brisa fresca nos dias quentes de verão. Mal sabia ela que a beleza daquela casa escondia jantares românticos à luz de velas, risadas ecoando pelos salões. Mas conforme Clara se instalava, pequenas coisas começaram a chamar sua atenção. Ela notou as sombras nos olhos de Arthur, os suspiros profundos quando ele achava que ninguém estava olhando. Era como se a mansão guardasse histórias que precisavam ser contadas. Um dia, enquanto exploravam dos muitos quartos, Clara encontrou uma antiga caixa. Ao abri-la, viu fotos de mulheres tristes. Rostos que pareciam clamores silenciosos. Ninguém nunca mencionou essas vidas. À medida que se aprofundavam em sua relação, Clara, sem querer, começou a conectar os pontos e a perceber que Arthur tinha um passado que poderia arruinar o que estavam construindo. Ele era um homem que subiu à riqueza em meio a ruínas, um vendedor de ilusão. As tardes que deveriam ser felizes tornaram-se cheias de tensão. Um advogado rival, implacável, cuspiu ameaças sobre o passado de Arthur. E para piorar, Fernanda, um amor antigo de Arthur, reaparece. A dinâmica do trio se tornava cada vez mais intensa. Clara se viu perdida, dividida entre o amor que sentia e a urgência de confrontar os espectros que assombravam não só Arthur, mas também a ela. Em uma digressão pela mansão, encontrou outra pista. Uma carta amarrotada escondida em um fundo de gaveta. O que estava escrito poderia destruir tudo. O coração de Clara disparou. Seria um segredo familiar que poderia explicar as fotos daquelas mulheres? Enquanto a dor e a incerteza se misturavam à paixão, um nó se formou em sua garganta. Ela se questionava. Deveria ela revelar a verdade e confrontar o homem que aprendeu a amar, ou deixar o passado enterrado e se entregar por completo ao presente? O peso da responsabilidade a sufocava. A luz da mansão que havia se acendido com a presença de Clara agora projetava sombras de incerteza nas paredes douradas. O que ela faria no próximo movimento poderia mudar suas vidas para sempre. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A pressão dentro do peito de Clara era quase física.
O passado de Arthur estava à sua frente, em uma carta amarrotada que pareceu gritar por sua atenção. Seu olhar fixo no papel, sua mão trêmula a fez hesitar. O que ela deveria fazer? Revelar o que descobrira ou manter-se em silêncio, zelando pela felicidade que havia construída ao lado dele? Mas poucos segundos antes de tomar uma decisão, um barulho estrondoso ecoou pela mansão. A porta da varanda se abriu com um golpe e Clara saltou, o coração disparado. Arthur apareceu, os olhos arregalados. Mas não era só isso, ele estava pálido. Clara, você precisa vir rápido. A urgência em sua voz fez o estômago dela revirar. O que aconteceu? Perguntou, na esperança de que não fosse nada além de um pesadelo. Mas ele não respondeu, apenas puxou-a pelo braço. E ela o seguiu, o sonho que construíra começando a desmoronar em cada passo apressado. No corredor, Clara percebeu que a mansão não lhe era mais familiar. Cada sombra parecia mais ameaçadora. Chegaram ao escritório, onde a luz filtrada pelos vidros antigos criou um jogo de sombras dançantes. O que encontrou lá deixou paralisada. No chão, ao lado da mesa de mahógani, um corpo jazia. A figura feminina que se contorcia pelo chão era Fernanda. Os olhos dela, outrora cheios de vida, estavam agora vazios e havia uma poça de sangue se espalhando, tingindo o carpete com um tom carmesim. Não! Clara gritou. A sensação de terror e incredulidade se misturando em sua mente. O que aconteceu? A voz de Arthur tremia. Ela se atirou. Tinha uma arma na bolsa. As palavras saíram como se fossem num eco distante. A mente de Clara girava. Como isso poderia estar acontecendo? Fernanda, um amor do passado, se tornara a chave de um mistério sombrio. Por que ela estava ali? O que a levou a esse desfecho trágico? Eu não pensei que ela viria. As palavras de Arthur eram uma tentativa de calma, mas soavam vazias. Queria que ela se fosse para sempre. Um novo pavor a invadiu. O que mais ele poderia ter escondido? Fernanda, naquele momento, era mais que apenas um amor antigo. A imagem dela conquistou uma nova caminha na mente de Clara. E uma pergunta começou a surgir. Será que Fernanda sabia de algo que poderia mudar tudo? Um arrepio percorreu seu corpo e o nó na garganta se tornou insuportável. Em meio ao desespero, o telefone de Arthur começou a tocar insistentemente na mesa. Ele hesitou e Clara viu seu rosto se transformar. A luz do celular iluminou um número desconhecido. Aquela expressão, aquela mistura de medo e raiva a deixou paralisada. Ele não queria atender, mas a chamada continuou. Quando Arthur levantou o telefone, o semblante dele desmoronou. É ele, murmurou, mais para si mesmo do que para Clara. Ele descobriu? Quem descobriu? A pergunta saiu como um sussurro. O coração dela batia rápido. A tensão na sala era palpável. Ele olhou para Clara, olhos cheios de culpa. Meu pai, ele voltou. E agora tudo pode desmoronar. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A tragédia estava longe de terminar. O passado de Arthur estava à porta e a verdade estava prestes a ser revelada de um jeito que ninguém esperava. Assim que a ameaça se aproximava, o peso do que não se poderia escapar se tornou insuportável. O que ele havia escondido? O que mais se escondia nas sombras daquela mansão? Um novo pesadelo começava. Clara sentiu sua respiração interrompida, os olhos fixos em Arthur, que agora encarava o telefone com uma mistura de terror e desespero.
Meu pai, ele voltou, e agora tudo pode desmoronar. Aquelas palavras ecoaram na mente dela, reverberando como um trovão. O que isso significava? Qualquer esperança que ainda existisse na mansão parecia evaporar, dando lugar a um vazio aterrador. A pressão do silêncio era sufocante. Clara começou a abrir a boca para perguntar mais, mas o barulho do telefone cortou o ar. Arthur hesitou por um instante, depois atendeu. A voz do outro lado era forte e implacável. Clara não conseguia ouvir as palavras, mas a expressão de Arthur carregava uma raiva primitiva que fazia seu estômago revirar. Ela tentou se aproximar, mas ele a afastou com um gesto brusco, os olhos fixos na parede, como se o que estava por vir pudesse ser transformado num pesadelo real. "Você não sabe o que está dizendo?" Arthur gritou, a voz cheia de emoção. O corpo dele tremia, e Clara sentiu o frio da incerteza. O que ele havia feito? A sala parecia ficar menor ao seu redor, cada sombra se tornando ameaçadora. Quando Arthur desligou, seu rosto estava pálido. "Clara, precisamos ir." A urgência na voz dele era palpável, mas a confusão da situação fazia seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Clara não sabia se deveria confiar nele, ou se o passado que ele tanto tentava esconder agora havia se tornado uma lanterna que iluminaria seus segredos mais obscuros. Então, de repente, uma sirene cortou o ar, aguda e distante, mas se aproximando rapidamente. "Arthur, o que está acontecendo?" ela perguntou, tentando manter a voz firme. "Meu pai está vindo. Ele não veio sozinho." A respiração dele estava rápida. As palavras saíam em jorros. Um arrepio percorreu a coluna de Clara. Não era apenas um confronto familiar. Havia algo a mais. Como se seus medos mais profundos estivessem prestes a ganhar forma. Então, como se uma tempestade estivesse se formando, a porta principal da mansão se abriu com um estrondo. Uma figura alta entrou, a silhueta recortada contra a luz da tarde. Clara não conseguiu ver o rosto, mas no instante em que Arthur viu, seu corpo ficou paralisado. O olhar se perdeu na escuridão. A figura caminhou e a tensão no ambiente se tornou quase palpável. Era o pai de Arthur, mas algo estava visivelmente errado. "Arthur!" A voz era profunda, carregada de desprezo. "Você se esqueceu de mim tão rápido?" Ele deu um passo à frente, e Clara conseguiu ver os olhos dele, frios como aço. Eu não queria, pai. Fui forçado a te deixar." Arthur estava em choque, seu corpo segurando Clara como se ela fosse a única âncora em meio ao vendaval. "Você é meu filho. Você deveria ter me retornado." O pai estendeu a mão, mas não era um gesto de amor. Era uma ameaça. Um estalo soou e o coração de Clara disparou. O que estava acontecendo? A figura atrás dele então se revelou e Clara quase desmaiou. Era Fernanda, mas ela não estava morta. Em vez disso, seu olhar estava calculado, manipulador. Não se esqueça, querido, você não pode escapar do seu passado e sua família tem um preço a pagar. Um frio cortante desceu pela espinha de Clara. O que isso significava? O relacionamento que ela achava que conhecia estava prestes a desmoronar. As luzes da mansão pareciam piscar, como se até mesmo as paredes estivessem se preparando para um desdobramento terrível. Eu vou desvendar tudo, meu amor. E quando o fizermos, você saberá quem é você realmente. A voz de Fernanda era como um veneno, sussurrando segredos que poderiam destruir Arthur. E naquela fração de segundo, a conexão entre Clara e Arthur, que antes parecia sólida, agora estava cheia de fissuras.
A tensão estava no ar, algo monstruoso prestes a desabar. Para onde isso tudo estava levando? Clara se perguntou se conseguiria suportar mais um golpe. Seu coração disparava, enquanto as sombras se aproximavam e a verdade começava a emergir, ameaçando arrastar todos para um abismo sem retorno. Arthur congelou ao ver seu pai, a figura que costumava ser um colosso de autoridade e medo. O espaço na mansão parecia se estreitar. Clara olhou entre os dois, seu coração disparado, tentando entender o que estava acontecendo. O ambiente estava tão carregado de tensão que era quase como se o ar estivesse vibrando ao redor deles. Você acha que pode simplesmente me ignorar, Arthur? O pai de Arthur tinha um olhar afiado e cada palavra era envolta em desprezo. Você se esqueceu de quem é, do que sua família realmente é. Pelo amor de Deus, pai! Arthur gritou, a voz dele estava nervosa. Eu posso ter mudado. Estou tentando construir uma nova vida. Nova vida? Com essa mulher? O pai fez um gesto brusco em direção a Clara, desdenhando. Ela não faz parte da nossa história. Você é um traidor e todo mundo sabe disso. O coração de Clara estava na boca. O que ele queria dizer? Que tipo de traição? Mas antes que pudesse formular a pergunta, Fernanda se aproximou. Seu olhar estava cheio de malícia, como se soubesse mais do que deixava transparecer. Você nunca deveria ter voltado, pai. O que você quer realmente? É como se a voz de Arthur tivesse mudado. Agora havia uma firmeza que não estava ali antes. A risada do pai era sombria, ressoando pelas paredes da mansão. Você sabe o que está em jogo, filho. E ela apontou para Clara. É apenas uma distração. Antes que alguém pudesse responder, uma explosão à distância rachou o ar. Clara pulou e a mansão pareceu tremer sob a força. O olhar dela se dirigiu para a janela e viu a fumaça começando a subir ao longe. Algo havia explodido e a intensidade da situação aumentou. Era um aviso? O que estava acontecendo? Arthur estava perdido entre a raiva e o medo. Você fez isso, não fez? Você trouxe isso para nós? Ele socou a mesa, fazendo tudo tremer. E a sala parecia girar em torno de Clara, enquanto ela tentava recolher os pedaços de uma realidade que desmoronava. Eu? Eu não trago nada disso. Você é responsável. Você e suas escolhas. O pai dele estava tão calmo, mas havia uma ameaça latente em cada palavra. Então um grito cortou o ar. Era Fernanda. Clara virou-se a tempo de vê-la tropeçar, a expressão de desespero rapidamente se transformando em dor. Um novo alarme soou. Era um trovão de terror e desespero. O corpo de Fernanda caiu de encontro ao chão. E assim, como se todo o que estava em jogo tivesse sido reduzido a cinzas em um único momento, Clara se encontrou em meio a um cenário de caos. O que você fez? Arthur gritou, agora indo para o lado dela, incapaz de crer no que via. Mas o olhar de Fernanda estava distante, com um brilho que sugeria ela sabia de algo que ninguém sabia. E naquele instante, um segredo se revelou. Fernanda, mesmo com a dor visível, soltou uma frase que fez o chão parecer desmoronar sob os pés de todos. Você não entende. O que eu sei, o verdadeiro motivo da sua fortuna. As últimas palavras dela pairaram no ar como um eco. Um frio percorreu a espinha de Clara. O que estava acontecendo ali? A realidade que ela conhecia começava a se desfazer em um turbilhão de incerteza. Segredos estavam prestes a serem revelados, e o que parecia ser amor agora se transformava em um campo minado de mentiras. O desespero crescia,
e a pergunta tomou conta da mente de Clara. Quem realmente era Arthur? E mais importante ainda, o que significava isso para o relacionamento deles? Antes que Clara pudesse lidar com isso, outra explosão ecoou de fora, desta vez mais perto, como um aviso sombrio do que estava por vir. O que mais se escondia nas sombras? Arthur ficou paralisado, o olhar fixo em Fernanda como se o tempo tivesse parado. O chão da mansão parecia tremer sob seus pés, enquanto o corpo dela se contorcia de dor. O que ela tinha dito antes de cair? As palavras reverberavam em sua mente. O verdadeiro motivo da sua fortuna. O que isso queria dizer? No momento em que Clara se lançou para o lado de Fernanda, um novo barulho cortou o ar. Uma explosão que ecoou, não só do lado de fora, mas também dentro de Arthur. O que estava acontecendo? O desespero tomou conta de todos. Os olhos de Clara se encontraram com os de Arthur. Um grito silencioso de ajuda. Mas ele estava tão perdido em sua própria confusão que as palavras não saíam. Arthur, o que está acontecendo? O que ela sabe? Clara implorou, o coração na garganta. A urgência na voz dela parecia distante, como se tudo estivesse girando. Arthur, com os olhos arregalados e a respiração ofegante, estava absorvendo a cena caótica. Não sei, Clara. Eu não sei. A angústia se fez presente, fazendo com que Arthur parecesse um menino perdido. A expressão de seu pai tornara-se um misto de desprezo e satisfação contida. Agora, tudo estava exposto e a pergunta não era mais o que aconteceu, mas sim o que mais está por vir. Fernanda, ainda no chão, começou a se levantar com esforço. O olhar dela estava cheio de um tipo de determinação que não se via em alguém que acabara de se machucar. Você não entende, Arthur. A voz estava rouca e cheia de raiva. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Eu só espero que você esteja preparado. Um novo som quebrou a tensão. O barulho de sirene se aproximando. Quase como um músico triste que não sabia quando parar. Arthur, precisamos sair daqui! Clara exclamou, mas ele a ignorou, perturbado pela revelação que ainda pairava no ar. Por que você está fazendo isso, Fernanda? O que quer de mim? Arthur perguntou, cada palavra quase uma súplica. Ele sabia que a resposta poderia não ser o que ele gostaria de ouvir. Você sabe que tudo está relacionado. A cada palavra, Clara sentia o chão quebrar sob seus pés. A sua fortuna, a sua família, tudo isso vem de um lugar sombrio. Você nunca se perguntou de onde tudo veio. Um novo estalo ecoou ao fundo, e Clara sentiu o suor frio escorrer por sua coluna. Uma figura surgiu entre as sombras na porta. Era um homem alto, de terno e chapéu. Seu olhar profundo parou em Arthur. Sinto muito, meu filho. Era a única maneira, ele disse, a voz igual a um lamento. Pai, o que você fez? A realidade começou a despedaçar-se. Eu fiz o que era necessário. Você estava se afastando, distanciando-se de nossa verdadeira essência, disse o pai de Arthur. A frustração dele se transformava em algo mais sombrio, e Clara percebeu que as peças do quebra-cabeça estavam se juntando de um jeito que ninguém poderia prever. As revelações tornavam-se um turbilhão. O homem avançou, e um forte clarão iluminou o ambiente. O ar ficou pesado, e o verdadeiro horror da situação se nublou. Clara estava começando a entender que a fortuna de Arthur não era algo que ele merecia, mas uma maldição que vinha há gerações. Se você não pagar o preço, Arthur, tudo isso vai acabar para você. E não só você, mas ela também.
A voz do pai era uma sentença e o olhar maligno que ele lançou a Clara a fez estremecer. Um pânico profundo invadiu o espaço. As certezas começaram a desmoronar e Clara lançou um olhar aflitivo para Arthur. O que você está escondendo, Arthur? A pergunta saiu direto do fundo do coração dela, sem filtros. Eu não sei de nada disso. Eu simplesmente não sabia. A voz dele era quase um lamento, mas a cada palavra, uma nova parte de seu ser se fragmentava. A verdade estava prestes a estourar como um balão sob pressão. Com um movimento rápido, Fernanda ergueu algo que brilhava sob a luz do sol. Uma chave. Isso pode te salvar, Arthur. A chave para tudo, para sua herança. Mas é uma escolha. Escolha a verdade ou fique na sombra de mentiras. A tensão estava em alta, Clara. Não sabia se corria ou ficava. As palavras de Fernanda a assombraram. Escolha a verdade. O que aquilo significava? Nesse momento, o mundo de Arthur e a realidade de Clara estavam à beira de um abismo. O que eles iriam decidir agora poderia condená-los ou libertá-los. O futuro deles estava em jogo, a verdade que poderia salvar ou destruir. E eles estavam prestes a descobrir o quão perigosas e complexas eram as ligações do passado. Uma sombra se aproximava e o tempo estava se esgotando. Arthur estava perdido em um labirinto de emoções. A voz de Fernanda ainda ecoava em sua mente. Suas palavras simplesmente não saíam. O olhar dela era uma faca, cortando mais profundo a cada mística revelada. Clara, com os olhos arregalados, não sabia se deveria se afastar ou se jogar no meio daquela tempestade. O ar estava pesado como chumbo. O som distante de sirenes só aumentava a tensão. Fernanda, pare! Arthur gritou, mas a mulher continuou como se não ouvisse. As sombras da sua família não são apenas do passado. É uma maldição. E você estava tão perto de descobrir. Você não pode ignorar a verdade. Ela se esforçou para se levantar, mas a dor a fazia vacilar. Arthur sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que sabe, Fernanda? O que você quer dizer? A voz dele estava na borda de um desespero profundo. Os segredos que você guarda são mais perigosos do que você imagina. Ela respondeu, enigmática, com uma expressão que misturava dor e satisfação. Você é o último da linha, e seu pai sabe disso. A herança não é apenas riqueza, é sangue, sangue sujo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Clara olhou para Arthur, buscando respostas, mas o homem estava perdido. Seus olhos vagando entre Fernanda e o pai, que parecia ávido, pronto para atacar com outra revelação. Você precisa decidir, Arthur. O pai dele interrompeu, a voz rasgando o silêncio. Ou você se junta a nós, ou será o próximo a cair. E não só você, Clara também. As palavras do pai atingiram Clara como uma flechada. Ela teve um arrepio. Arthur, mas o que ele quer dizer com isso? Ela não reconhecia mais aquele homem que amava. Algo estava profundamente errado. Neste momento, uma rachadura profunda ecoou pela casa. O que era aquilo? Um tremor? Clara olhou em volta. A estrutura antiga parecia vibrar. O chão sob seus pés estremeceu. E então, uma nova figura apareceu. Um homem alto, com um chapéu escuro e um olhar profundo atravessou a porta, como uma sombra pessoal. Ele tinha um ar de autoridade, mas também de ameaça. Arthur olhou para a nova figura e seu rosto empalideceu. Você não pode estar aqui! Ele balbuciou, os olhos arregalados. Por que você voltou? Porque você precisa de mim, disse o novo homem, com um sorriso gelado.
Essa história não termina aqui. Você e sua família têm uma dívida maior do que imagina. Dívida! Clara sussurrou, confusa. O novo homem fez um gesto para Fernanda e o olhar dela se alterou. Agora ela sorria, mas era um sorriso vazio. A amizade que outrora havia entre eles agora parecendo distante. Hora de revelar o que você realmente é, Arthur. Fernanda declarou, sua voz firme. Você sempre soube, mas a realidade é mais sombria do que você pode suportar. E enquanto um vento artificial começou a soprar, as luzes da mansão começaram a piscar. Clara estava paralisada, a realidade escapando como areia entre os dedos. O novo homem deu um passo à frente e o cenário todo pareceu se dobrar. Eu trouxe você de volta, Arthur. O tempo se esgotou para o que você chama de passado. Agora você precisa escolher abraçar quem você realmente é ou perder tudo e todos. Aquele homem insinuou, andado em direção a Fernanda. E num piscar de olhos, tudo escureceu. A casa agora parecia viva, como se sussurrasse. Clara, em choque, percebeu que tudo o que sabia estava prestes a mudar para sempre. A linha entre passado e presente tornava-se borrada, e um novo futuro, ou um novo pesadelo, se formava naqueles momentos. Os olhos de Arthur brilharam com determinação, mas algo mais profundo e mais obscuro parecia transparecer. Não, eu não posso. Eu não serei parte disso. As palavras dele tremiam, carregadas de conflito interno. Mas a voz do novo homem ressoou com uma força que fez a casa inteira tremer. Você não tem escolha, Arthur. Acorde para a verdade. Nesse instante, uma janela se quebrou e uma explosão de luz e sombra invadiu a sala. Clara gritou enquanto o mundo à sua volta se desfazia em caos. O que havia em jogo era muito maior do que ela poderia imaginar. O que estava reservado para eles? A mansão não guardava apenas segredos, mas uma verdade que, se revelada, poderia destruir todos os seus sonhos. Clara sentiu que cada segundo contava, e o futuro estava prestes a ser moldado por uma decisão que nem ela, nem Arthur poderiam prever. Arthur estava paralisado, o olhar fixo em Fernanda, enquanto as palavras dela ecoavam em sua mente. Tudo parecia fugir do controle. Clara, ao seu lado, só tinha uma certeza. A verdade tão temida estava prestes a ser revelada. As luzes começaram a piscar. O som de sirenes lá fora se tornava mais intenso. Cada segundo parecia uma eternidade, mas a tensão estourou com a voz do novo homem, que se fez ouvir acima do caos. Você quer a verdade, Arthur? Aqui tá! Ele avançou em direção a Arthur e, antes que qualquer um pudesse reagir, retirou algo do bolso. Era uma pequena caixa de madeira, desgastada pelo tempo. Isso pertence à sua família. Você precisa abri-la agora. O homem ordenou, sua expressão implacável. O coração de Clara acelerou. O que havia naquela caixa? Arthur hesitou, mas olhos de cólera e exigência estavam fixos nele. Com mãos trêmulas, ele se aproximou da caixa, cintura curvada sobre ela. Por que eu deveria confiar em você? A voz dele era um sussurro angustiado. Rapidamente, ele pôs os dedos na tampa e a abriu. Dentro, documentos amarelados e fotos desbotadas. Mas não era isso que chamou a atenção de Clara. Era um objeto, uma corrente, com marcas que pareciam escritas à mão. Ela sentiu um nó na garganta. Uma história que ela não conhecia estava ali, à luz da revelação. A verdade sempre aparece.
o novo homem murmurou. E às vezes ela vem de maneira devastadora. Enquanto palavras rodeavam a mente de Clara, um grito ecoou pela casa. Era Fernanda. Clara virou-se rapidamente e viu Fernanda segurando o peito, com uma expressão de dor. Não pode ser! A mulher colapsou no chão, a cara repleta de sofrimento. Fernanda! Arthur gritou, correndo ao encontro dela. O que aconteceu? A cena era agonizante. A revelação da caixa, a fraqueza repentina de Fernanda. Tudo um terrível emaranhado de emoções. O sussurro das sombras ao redor agora parecia ganhar vida. Como se a casa estivesse se despindo de seus segredos. Arthur, você não sabe quem você realmente é. Fernanda sussurrou, a voz fraca, como se cada palavra fosse uma luta. O que somos? O que sua família fez? Ela tremeu, a mão estendida em direção à caixa, parecendo vulnerável ao mesmo tempo em que revelava poder. Fernanda, não! Arthur implorou, olhando para Clara, inseguro sobre o que fazer. Clara estava paralisada, sua mente girando com a enormidade da situação, e as sirenes já estavam tão perto. Você é parte disso, Clara. A chave não é só de Arthur, é de todos nós. Fernanda gritou, os olhos arregalados pela dor. O que você descobre hoje pode arruinar tudo. Essa última frase carregava um tom de advertência, um prenúncio. Arthur olhou para Clara, confuso. Desculpe, Clara. Desculpe, eu não sabia. O desespero na voz dele a fez sentir que o chão estava desmoronando. O que mais estava escondido? O novo homem interrompeu a cena, dando um passo à frente. Vocês precisam entender. O que está por vir não é apenas uma escolha, é um destino. E então desviou seu olhar para Fernanda. E você vai se arrepender do que fez. Fernanda gritou, mas não de dor. Era uma expressão de algo muito mais profundo e ameaçador, quase como um aviso extremo. Arthur, você não tem ideia do que você liberou. A verdade! Mais um grito, e o som se quebrou no ar. Era como se o eco das palavras dela se tivesse tornado um furação. Num instante, uma imensa explosão retumbou da parte de fora da mansão. Windows de vidro se estilhaçaram, as paredes vibraram e Clara viu o pai de Arthur sendo lançado para trás, enquanto a casa parecia colapsar sob os próprios segredos que guardava. Arthur, a corrente! Clara gritou, tentando obter a atenção dele. Mas foi tarde demais. A casa estava se despedaçando. O barulho ensurdecedor tornava difícil ouvir qualquer coisa. E dentro daquela confusão, a corrente que Arthur segurava começou a brilhar intensamente, uma luz forte como o sol. Então tudo parou. Um silêncio pesado envolveu o ambiente. E aquele brilho intenso transformou-se em uma entidade, como uma sombra que emergia para provocar o caos. Agora, a verdade não é mais opção. É ordem. O novo homem ecoou, enquanto a luz engolia tudo ao redor, e Clara viu a realidade rolar em sucessivas camadas, como um filme à beira de um colapso total. Ela estendeu a mão para Arthur. Não, não podemos perder isso. O desespero percorreu suas veias, mas tudo o que podiam fazer agora era olhar desesperadamente enquanto o pálido manto da verdade se desenrolava à sua frente, trazendo novos sustos e revelações maiores do que jamais imaginaram. O que aconteceria a seguir? As sombras agora dançavam diante dos olhos de Clara. Se a verdade estava prestes a ser revelada, não era apenas uma verdade,
Era algo que mudaria suas vidas para sempre. Afinal, entre o amor e a traição, o que restaria para curar todas as feridas? Enquanto a luz ofuscante o cercava, Clara fez um voto silencioso. A luta pela sobrevivência estava apenas começando. A luz ofuscante da corrente começou a pulsar, criando sombras dançantes que se espalhavam pela sala. Clara olhava para Arthur, seu coração acelerado enquanto a realidade ao redor parecia se desfazer. O brilho se intensificou, tomando conta de tudo, e em um golpe, a explosão de luz estourou como um fogos de artifício, ofuscando os sentidos de todos. Uma presença estrondosa ecoou dentro da mansão. O que aconteceu? Arthur sussurrou perplexo. O novo homem, que parecia uma figura de pesadelo, estava agachado ao lado da caixa, braços abertos, um sorriso torto brincando em seus lábios. Ele girou lentamente em direção a eles, e o olhar dele era cheio de um prazer maligno que fez Clara estremecer. Vocês realmente achavam que podiam escapar? A verdade é que a herança que você possui não é apenas de riquezas, mas de sangue, de traição, ele disse, cada palavra aterrorizante. E, em um movimento abrupto, ele se virou para Fernanda, que ainda se contorcia no chão. Você é um fantasma, querida. O passado nunca a abandonará. Não, não pode ser. A voz de Arthur tremia, uma mistura de raiva e desespero. Mas naquele instante, o verdadeiro horror começou a surgir. Algo começou a mudar. A corrente que Arthur segurava pareceu vibrar, e enquanto todos estavam distraídos, um brilho azul começou a emanar dela, criando uma onda de energia que atravessou a sala. Com um estrondo, uma porta se abriu com uma força sobrenatural, levando todos a olhar ao redor, sem saber o que esperar. Um novo homem entrou, alto e esguio, com um tapete de luz atrás dele. Seu olhar era mais penetrante do que o da própria morte. Você, Arthur, você não sabe o que realmente herdou. Ele apontou diretamente para ele. Clara mal podia acreditar. O que está acontecendo? O que você quer dizer com isso? Ela disse com o coração na boca. O novo homem avançou, e a casa pareceu fundir-se com o que estava em jogo. Quando você abriu aquela caixa, não apenas revelou segredos, mas também apenas ativou uma maldição antiga, que foi deixada por gerações de sua família. O homem parecia absorver a energia do desespero que habitava a sala. O rosto de Arthur se contorceu em confusão. Maldição? O que você quer dizer? Ele olhou para Clara, buscando algo nela, um pedaço de esperança. Uma linhagem manchada de traições, mentiras, assassinatos. A voz do novo homem ecoou. E você, meu caro, herdou não apenas a fortuna, mas também a responsabilidade por tudo isso. Isso é loucura? Fernanda gritou com uma força súbita. Você não pode simplesmente jogar isso em cima dele. Mas a voz do homem era uma lâmina, cortando através da tensão. Você não entende, Fernanda, ele respondeu, um sorriso sombrio surgindo em seu rosto. Ele precisa saber. O que você sabe também faz parte disso. E então um choque passou pelo corpo de Clara como um relâmpago. Fernanda não estava apenas ali. Ela parecia perder controle. Suas mãos começaram a tremer e os olhos dela se tornaram vazios, como se estivesse enfrentando uma verdade devastadora. Eu não queria que você soubesse. Arthur, por favor. Sua voz escorregou em desespero. Não! Arthur gritou. Mas era tarde demais. Os ecos da sala se tornaram uma cacofonia. Um sobressalto de memórias e segredos se misturava no ar, cada um gritando para ser ouvido. A corrente em suas mãos começou a pulsar mais rápido, como se quisesse escapar.
E a luz azul se tornou um furacão. E em um momento, Clara viu a verdade. A relação deles, construída em meio a sombras e luzes. As imagens começaram a fluir na sua mente como uma visão de um filme aterrador. Arthur, como uma criança, em um cenário sombrio. Seu pai se aproximando, seus olhos frios de manipulação. Não, não é possível. A voz de Clara mal escapou de seus lábios. O que estava sendo revelado poderia mudar tudo. Tudo o que eles acreditavam ser verdade. E quando a luz colidiu com um mergulho na verdade, implodiu em um mar de sombras. A pulsação da corrente parou, e um salto de tensão percorreu a sala. Arthur olhou para Clara, a dor refletida em seus olhos, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. O que somos, Clara? O que realmente somos? Nesse momento, Clara teve certeza de que nada seria como antes. Seus mundos estavam se desintegrando, e a única coisa clara era a escolha que teriam que fazer. O silêncio era ensurdecedor, e no fundo sabiam que as verdades mais sombrias ainda estavam ocultas, aguardando o momento certo para emergir. O que viria a seguir poderia destruí-los. Os segredos, a linhagem e a maldição estavam todos entrelaçados, e a pergunta pairava no ar. Conseguiriam enfrentar o que está por vir? Ao olharem um para o outro, a resposta ainda estava longe. Mas os olhos de ambos refletiam o mesmo medo. As sombras já estavam em movimento novamente, e a história não parava. A luz intensa da corrente pulsava e o som da sala ficava abafado. Clara sentiu o chão tremer sob os pés, como se a casa estivesse agonizando com os segredos que guardava. O olhar de Arthur, uma mistura de confusão e desespero, buscava respostas dentro da própria agonia. O que somos? Ele mal conseguia respirar, a pressão crescendo em seu peito, enquanto as palavras de Fernanda ainda pairavam no ar. Um manto de silêncio caiu sobre todos. As sombras pareciam encurtar ao redor deles, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Fernanda, caída no chão, começou a se mover de novo. Seus olhos focados em Arthur, com uma intensidade que fazia Clara tremer. Arthur, escute! Sua voz estava entrecortada. Eu fiz tudo isso por você. Você precisa entender. Mas antes que ela pudesse continuar, o novo homem, tão imponente em seu tom, interrompeu. Chega! A verdade pode ser dolorosa, mas é hora de enfrentá-la. Ele avançou, a luz ainda brilhando na corrente que Arthur segurava. E então, tudo aconteceu de uma vez. Uma explosão. Não das paredes da mansão, mas de dentro de Arthur. Algo dentro dele que finalmente liberou. Um grito gutural surgiu de seu peito, seguido por uma onda de luz que emanou da corrente, envolvendo todos em um brilho deslumbrante. E quanto mais brilhava, mais Clara sentiu uma força, um poder que parecia estar despertando algo dentro dela. Arthur! Ela gritou, mas ele não a ouviu. Ele estava em transe, uma aura de determinação cobrindo seu ser. E então, o inesperado, uma fissura no chão se abriu, revelando uma passagem escura e profunda, como se a própria casa estivesse desabando em suas verdades. Não! Não entre aí! Clara berrou, mas a força que puxava Arthur parecia ir além de qualquer escolha. Ele deu um passo em direção à passagem, hesitando por um instante, olhando para Clara, e então saltou para a escuridão. E num piscar de olhos, tudo mudou. Um grito ecoou, e o novo homem sorriu, como se soubesse que a libertação teria seu preço. Ele nunca deveria ter ido. A voz dele era um sussurro gélido, e Clara se sentiu paralisada.
O ambiente começou a se transformar. O próprio ar da mansão parecia vibrar, e a luz da corrente agora pulsava em um ritmo frenético, como se reconhecesse a transição. Então, um profundo eco de risadas, vozes familiares reverberou no ar. Clara sentiu sua cabeça girar ao ouvir essas vozes. Eram conhecidas, familiares. Não! Não pode ser! O horror começou a se espalhar em seu coração. E então, como em uma cena de um filme de terror, ela viu. Figuras surgiram da passagem. Sombras que tomaram forma. Pessoas que ela conhecia, mas que estavam perdidas no tempo. E entre elas, uma mulher com um olhar penetrante e um sorriso sombrio. Era a mãe de Arthur. Uma mulher que Clara só conhecia das histórias que Arthur contava, mas que agora parecia mais viva do que nunca. "Surpresa, meu filho!" ela disse, com um tom irônico. "Você achou que poderia escapar da nossa linhagem?" O choque atravessou Clara como um relâmpago. A mãe de Arthur estava ali, viva e cheia de segredos. Você está morta!" Arthur gritou, a incredulidade pintando seu rosto, e a mulher apenas riu. "Mortas? São apenas as palavras. O sangue sempre nos une, meu querido." O que estava acontecendo? A percepção de Clara desmoronava. Fernanda, ainda no chão, levantou a mão. Não! Não fique aí! Isso é uma armadilha!" "Arthur, não confie nela." Sua voz, antes confiante, agora revelava um desespero palpável. E naquele instante, tudo fez clique para Clara. O impacto da revelação era devastador. Os laços de sangue que conectavam Arthur à sua família eram mais complexos do que qualquer um havia imaginado. E a verdade que Fernanda tentava proteger era mais profunda, mais obscura. O riso da mãe de Arthur ecoou pela sala mais uma vez. "Você é o escolhido, Arthur. O próximo a carregar o fardo. O poder é seu, mas um preço deve ser pago." Clara sentiu sua visão embaçar. Seu coração batia descontroladamente enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. O que viria a seguir? O destino deles estava mais entrelaçado do que nunca. E tudo o que pensavam saber, tudo em que confiavam, começava a se desfazer. Clara e Arthur estavam no centro de um turbilhão de segredos e mentiras. E a pergunta fervilhava em sua mente. Até onde estavam dispostos a ir para encontrar a verdade? Arthur estava em choque. A cena diante dele quase surreal. A mãe que ele acreditava estar morta estava ali, com um sorriso gélido e um olhar que poderia congelar o próprio inferno. Clara sentiu o peso da revelação, seu coração batendo com força, como se quisesse escapar. A tensão na sala se intensificava, as sombras se estreitando ao redor deles. "Você nunca foi realmente livre, Arthur!" a mãe disse, a voz tremendo de emoção controlada. Seu destino já estava traçado ao nascer. "E eu estou aqui para garantir que você cumpra seu papel." Enquanto as palavras dela ecoavam, Clara viu o rosto de Arthur se contorcer em confusão, entre a dor e a necessidade de entender. "É mentira! Eu não sou você!" Arthur gritou, o desespero transbordando. Mas lá dentro, Clara sabia que a sombra da verdade o envolvia. As mentiras que a família carregava eram mais profundas do que teriam imaginado. "Você é o escolhido, Arthur, e não pode fugir do que é seu." A mãe insistiu. O tom de sua voz, agora inabalável, cortava o ar. "A verdade está nos seus genes. O poder e a responsabilidade são um só." As sombras começaram a vibrar ao redor, como se a casa estivesse respondendo à presença dela. Clara, sem saber o que fazer, agarrou a mão de Arthur. "Nós podemos sair dessa. Só precisamos nos unir." Mas sua voz soava como um eco em um abismo.
Seria suficiente? Fernanda, ainda contorcendo-se no chão, lutava para erguer-se. Arthur, não escute ela! O que sua mãe quer é arrastar você para uma armadilha. Seu olhar era uma mistura de dor e desespero. De repente, a corrente nas mãos de Arthur começou a brilhar intensamente. O brilho azul encheu a sala, inundando tudo em uma luz mística. Esse brilho parecia uma resposta, uma liberação. Clara sentiu seu coração disparar, um novo impulso, uma nova esperança. Arthur, use isso, é sua herança, não um fardo, Clara disse, encorajando-o. Ele ergueu a corrente, agora vibrando com uma energia poderosa. Eu não serei controlado. O que você chamou de herança não define quem eu sou. Ele exclamou, a voz clara como uma espada. E ao fazer isso, o ambiente se transformou. A casa começou a tremer. As paredes vibravam e as sombras clamavam em protesto. Arthur avançou, o brilho da corrente cercando-o como uma armadura. A tensão no ar era palpável. Você não pode lutar contra o que já foi determinado. A mãe gritou, mas Arthur não hesitou. Eu vou criar meu próprio destino. E com esse grito, um calor se espalhou, como um sol nascendo em meio à escuridão. A luz da corrente explodiu e Clara, em um último esforço, focou toda a sua energia nesse momento. Juntos, Arthur! Ela gritou, e os dois se uniram. O poder da corrente e o amor entre eles se fundindo em uma explosão de luz. E então tudo se apagou. Clara despertou em um campo aberto, longe da mansão. O céu era azul e limpo, e a brisa suave acariciava seu rosto. Ela se levantou e olhou ao redor. Não havia sombras, não havia segredos, apenas paz. Arthur estava ali, seu rosto iluminado por um brilho renovado. Ele andou até Clara e seu olhar dizia tudo. Tinham vencido. Mas ainda havia um eco de incerteza, um mistério no ar. O que aconteceu com eles, Clara? Ela sorriu, mas a pergunta pairava. O que poderia ter surgido da batalha? Ninguém sabe. Talvez nós tenhamos rompido o ciclo, ou talvez tenha só começado. Enquanto caminhavam juntos, a sensação de liberdade os envolvia. Mas a dúvida persistia. O que realmente significava ser livre? O que esperar do amanhã? E aí, querido leitor, o que você achou dessa jornada? Comenta aqui embaixo suas reações e teorias, porque queremos saber. E não esqueça, se inscreve imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a criar conteúdos incríveis. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Sua participação é essencial. Vamos juntos na próxima aventura!